não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que agora nós estamos de livro novo. Não se esqueça de fazer seus pedidos. Aí em São Paulo, a Candeia e a Boa Nova. Essa obra está tendo uma aceitação muito boa, graças a Deus. E eu estou indo lançar agora em São Paulo, mês de março. Estarei aí, vou divulgar todo o calendário para que vocês possam estar conosco aí em São Paulo, em vários locais. Vamos estar no Batuíra, vamos estar no 3 de outubro, vamos estar no Laços Eterno, vamos estar na Avenida Sapopemba, lá na Água Rasa. Então nós vamos estar uma semana em São Paulo, se Deus quiser, lançando esta obra e trazendo para vocês a mensagem de um Jesus, Messias universal, de amor incondicional para com todas as pessoas religiosas e não religiosas. Porque ele diz lá no Evangelho que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. E nós somos as suas ovelhas. Confiemos nisso. Então, é um livro que está trazendo assim, uma perspectiva muito bonita e muito boa de um Jesus libertador e universal. Faça os seus pedidos e adquira essa obra, que é a nossa 8ª obra, que vai lhe dar a condição de entrar em estudos sobre a Bíblia, Evangelho e Espiritismo. Ok, meu irmão? Não perca, faça já os seus pedidos aqui em João Pessoa no site www.ideiaeditora.com.br com Magno ou a Ana. E lá em São Paulo você também pode adquirir na Sinal Verde, lá em Guarulhos, 011 2409 1540, na livraria Sinal Verde. Ok? Vamos dar continuidade ao nosso programa e agora nós vamos avançar. Nós vimos na primeira parte os versículos 14 e 15 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus e vamos ver agora os versículos 17, 18 e 19, onde nós vamos analisar aquilo que o judeu chama muito o jejum. O jejum é um princípio judaico que todos usam. Existem vários dias no ano, várias datas que se jejuma, que se pratica o jejum em Israel, na visão judaica, mas a principal data é durante o Yom Kippur, que significa Yom é dia e Kippur é perdão. Dia do perdão é a data primeira, que é o mais importante, que é uma semana depois do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Então, em setembro, uma semana depois do Ano Novo, se faz essa noite de jejum e nós vamos falar um pouquinho disso para você agora, porque Jesus faz umas recomendações nesse sentido. Ele diz, quando se jejuares, não sejais como os hipócritas ou bajuladores, que tomam ares sombrios, transformam suas faces, fazem cara de doente para serem conhecidos pelos homens do seu jejum. Eu vos digo, eles recebem sua recompensa quando agem assim. As coisas para Deus têm que ser muito humildes, muito discretas. Jesus já fala disso. Na hora de dar esmola, de ajudar, vai com a direita e com a esquerda não veja. Na hora de jejuar, seja prudente, não exagere na cara de doença, na cara de tristeza ou de fome, porque você já está recebendo a sua recompensa, é isso que Jesus quer dizer. Ele coloca aqui toda a necessidade de se conhecer, a importância que se deve dar e o porquê de se jejuar. A palavra hebraica é tsom,
significa jejum, tem um dia e tem um significado puramente penitencial, como ocorre no dia mais sagrado do ano judaico, que eu já falei, que é o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia do perdão. E ele tem como propósitos principais o arrependimento, o ateshuvá. A techuvá é a volta, é a reforma interior, é a mudança. Quando você jejuma, você está refletindo, você está querendo ser melhor, você está querendo reformular-se. O jejum também é utilizado no dia de luto, quando se perde alguém querido. Alguns pensadores judeus veem o jejum como uma oferenda sacrificial da carne do próprio corpo a Deus. Para outro, o jejum é um ato essencialmente moral e inclui a doação do alimento não consumido à caridade. Olha que coisa interessante, você deixa de comer um dia, pega a comida que você ia comer e dá ao pobre, que não tem. É um objetivo. Existem coisas curiosas, o Islã, durante o Ramadã, né, que é aquele Ramadã, desculpe, que eles fazem esse jejum, eles dizem que eles ficam sem comer para saber o que o pobre, aquele que não tem o que comer, sente quando está com fome. É uma forma solidária. O judeu dá a comida que ele iria consumir no dia que ele jejua para o pobre. Há sempre uma visão benéfica. E isso é um ato tão sagrado que Jesus regulamentou também. Ele tinha esse objetivo de mostrar ao seu povo que jejuar é importante quando você sabe por quê, como e qual o objetivo desse jejum. Fica fácil de entender porque Jesus condenava a maneira hipócrita com que muitos fariseus, escribas e publicanos se comportavam em relação ao jejum. Observe que era uma atitude totalmente oposta ao que ensina o judaísmo. Porque Jesus diz o seguinte: o jejum feito para se ter reconhecimento ou liberar ou elevação perante os homens é ainda hoje um ato abominável ao judaísmo. Nós cristãos não absorvemos nem observamos este ensinamento de Jesus no seu real sentido espiritual. Alguns jejuam observando a visão puramente material do jejum, que é a abstinência do alimento físico. De que nos serve o jejum do alimento sem o freio da língua, ou a calúnia, ou a mudança, ou o comportamento, ou a forma de agir, muitas vezes traiçoeiras contra o nosso irmão? De que adianta? Então, será que estamos realmente entendendo o que Jesus quer nos dizer? Ou ainda nos falta entender melhor qual o significado do jejum? Não assimilamos este princípio judaico, mas precisamos assimilar o verdadeiro sentido do jejum, que é: eu não estou defendendo nem pregando o sentido do jejum material. Nós sentimos que o verdadeiro sentido do jejum é a abstinência do orgulho, do egoísmo, da má língua, das palavras que destroem. Esse aqui é o verdadeiro jejum. É calar quando você gostaria de falar. É silenciar quando você gostaria de agredir. É você deixar de proferir palavra de destruição. É você trabalhar para vencer em você o seu egoísmo e o seu orgulho. Esse aqui é o verdadeiro papel que a gente deve ter, o verdadeiro jejum: a inveja, a avareza. Vamos jejuar
ou vamos nos abster dessas coisas. Esse, na minha visão, que são vícios da alma, realmente representa importância diante do jejum. Por isso que Jesus diz assim, quando você jejuar, ele fala isso para os fariseus e os escribas. Perfuma a tua cabeça e lava tuas faces. Olha que coisa interessante. Quando a pessoa tiver jejuado, que estiver cansado, às vezes a gente está realmente indisposto. Toma um banho, passa um perfume na cabeça, unge, olha aí. Passa um óleo no teu rosto, dá uma levantada, um banho de água fria, desperta o organismo, a circulação melhora. Então você cria outro ânimo e não precisa dizer a ninguém que está triste, que está com fome, passou a noite jejuando, porque isso é com você e Deus. Jesus tem aquele princípio da esmola, da caridade, que dela participe, como nós já falamos aqui. Você, Deus e o beneficiado. Ninguém mais precisa saber disso. É uma coisa entre você e Deus. O jejum também deve ser assim. O jejum não pode ser algo que você faça para aparecer entre os homens. Então, perfumar a cabeça, como ele diz, é um sinal de quê? É um sinal de alegria e gratidão. Segundo o Salmo 23, o Eclesiastes 9:8 afirma que tuas vestes sejam brancas em todo o tempo e nunca falte perfume sobre tua cabeça. O ensinamento de Jesus era para que se mantivesse firme com naturalidade diante do efeito causado pela falta de alimento. Assim não precisa que ninguém saiba que você jejuou, que você se sacrificou, e aí você terá uma recompensa direta de Deus. Porque se vier a recompensa dos homens, você não vai ter nenhuma recompensa de Deus. Vamos ter o cuidado de sermos simples, discretos e humildes diante de Deus sobre tudo aquilo que praticarmos e fizermos em favor do nosso semelhante. Que Jesus possa abençoar todos vocês e aguardamos você na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Um abraço, um beijo no coração e Jesus conosco sempre. Muita paz.